Eu quero que vocês aí de casa prestem bem atenção, porque o doutor Luiz Alexandre vai falar dos sintomas. Como identificar que a pessoa está com a nova gripe, doutor? Dois pontos são cardinais, né, para a identificação. Uma coisa é em relação à febre. Habitualmente, as viroses comuns não trazem febre muito elevada, Lúcia. Né? Trazem uma febre de 37, 37,5, dificilmente acima de 38 graus. Nessa gripe, com frequência, na verdade, mais de 90% dos casos, quase 100% dos pacientes têm tosse, uma tosse realmente importante, e febre muito alta, habitualmente de início súbito. Então a pessoa está bem e de repente passa a fazer uma febre importante, febre de 39, 40 graus, essa febre mantida, e esses dois sintomas é que tem diferenciado muito de outras situações de virose. Os outros sintomas presentes nas outras viroses não estão ausentes na gripe, como dores musculares, muitas vezes alterações gastrointestinais. Então, esses outros sintomas que são comuns a todas as viroses também estão presentes. Mas, de longe, o que é mais frequente, quase que uma obrigatoriedade para todos os pacientes, principalmente para os pacientes que vão desenvolver formas um pouco mais graves da doença, é a tosse e a febre alta, febre acima de 38 graus. Então, a aferição da febre é importante, né, para as pessoas terem como um monitor do surgimento realmente de um caso de gripe. Doutora Rosana, o diagnóstico é fácil de ser feito? Na realidade, o diagnóstico, como o Luiz mencionou, inicialmente precisa ser clínico. Então, assim, é necessário que as pessoas tenham uma suspeita clínica de que há H1N1, de que aquele paciente entra no critério para H1N1, e ele já explicou muito bem qual é a sintomatologia. Então, na verdade, uma vez feito o critério clínico e uma vez o paciente tendo indicação de ser internado, a gente busca o diagnóstico etiológico, ou seja, esse paciente tem influenza H1N1 ou um outro vírus, por exemplo, influenza A sazonal. Então, o diagnóstico ele é feito através da coleta de material da secreção respiratória desse paciente. Esse diagnóstico ele é feito por pessoas apenas capacitadas, em lugares onde as pessoas foram treinadas para esse diagnóstico. Então, na verdade, a gente usa um cotonete, que é um cotonete longo, que a gente chama de swab. Cada swab é aplicado em cada narina do doente. Então, o primeiro swab na narina direita, o outro na narina esquerda e o terceiro swab na garganta. E a partir daí, esse swab vai ser processado. O laboratório de referência no nosso estado, no Rio de Janeiro, e até para outros estados também, é a Fiocruz. Então, esse material é enviado para a Fiocruz e a Fiocruz usa um exame que se chama PCR, que procura o vírus dentro da secreção. Então, assim, dá para perceber que esse exame não é um exame simples, é um exame de alta complexidade, e a Fiocruz recebeu cerca de 4.000 amostras desse exame. Então, na realidade... Doutora, até aproveitando que a senhora está falando da Fiocruz, a gente tem acompanhado alguns casos e tem demorado muito para ter esses resultados aí. Isso atrapalha um pouco o tratamento, não? Não, isso não atrapalha o tratamento, tá? Eu gostaria de deixar isso claro, até para não alarmar, para acalmar as pessoas. O tratamento é feito em bases clínicas. Então, hoje, se eu atendo um doente que entra no critério de H1N1, ou seja, febre elevada de início súbito, tosse, com outros sintomas respiratórios, esse paciente vai ser avaliado pelo médico e, se houver indicação do antiviral, esse antiviral vai ser prescrito pelo médico e esse antiviral atualmente está de fácil acesso. Qualquer pessoa que tenha em mãos uma receita médica, o formulário de liberação do remédio, ele pode ir no UPA ou no Corpo de Bombeiros, dependendo do município onde ele esteja, e ele vai ter acesso ao medicamento. Então, não há a menor necessidade de haver o resultado do exame em mãos para ter acesso ao remédio. O que a gente precisa é examinar o doente, saber se ele tem um quadro compatível com influenza A, H1N1, se ele está num dos grupos de risco para desenvolver a doença respiratória aguda grave, que a gente chama, ou seja, uma forma grave da doença, ou se ele já tem uma forma grave da doença, esse paciente tem indicação absoluta de tomar o remédio, e esse remédio tem um acesso fácil. Não há necessidade do resultado do exame. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Por que a gente faz o exame? A gente faz o exame para conhecer depois
quais foram os vírus que causaram a doença. Ou seja, realmente foi o H1N1? Uma parte desses casos foi causado pela influenza A sazonal. Então, os resultados preliminares mostram que é mesmo a H1N1. Mas não há necessidade da gente ter o exame na nossa mão para conduzir bem esse caso. Então é importante que isso fique claro. Frisar isso, né, doutora? Eu vou para um rápido intervalo, volto com vocês daqui a pouquinho. E você de casa não sai daí porque você vai ficar sabendo como se descobre o grupo de risco. Até já!